A arrogância é o pecado favorito do homem moderno. Quando contemplamos as nossas megalópolis e as redes que cercam o globo, somos habitados pela certeza de encarnar o zênite absoluto da existência. As instituições acadêmicas inculcaram-nos este dogma como uma verdade religiosa. A história humana é uma flecha única, uma ascensão linear partindo da lama primitiva, para se elevar inevitavelmente rumo à glória da nossa era digital. Mas esta visão é uma ilusão. É um castelo de cartas que só se mantém de pé porque ignoramos que as suas fundações vacilam. A verdade é desconcertante. Sofremos de uma amnésia coletiva. E se a civilização não fosse uma linha reta, mas um ciclo? Uma roda girando através dos éons, esmagando e reconstruindo impérios? Imaginem que sob a crosta terrestre, presos nas camadas geológicas, dormem os destroços de uma humanidade anterior que dominava o átomo e a engenharia muito antes de nós. Esta noite quebramos o silêncio. Vamos realizar um exame forense desta anomalia que a ciência oficial tem dificuldade em classificar. Preparem-se, pois este dossiê não apenas reescreve o passado, faz voar em pedaços a nossa realidade. A nossa investigação começa com uma impossibilidade física, a conquista dos céus. Número 7. A aerodinâmica pré-colombiana. O nascimento da aviação data de 1903 com os irmãos Wright. Antes disso, o céu era o domínio da biologia. No entanto, artefatos no Museu do Ouro sugerem uma anterioridade tecnológica perturbadora. Trata-se de peças de ouro atribuídas à cultura quimbaia, datadas de 1000 d.C. Os arqueólogos classificam-nas como representações zoomórficas, pássaros ou insetos. Mas para um olho moderno, e especificamente para um engenheiro aeronáutico, esta classificação é uma aberração técnica. A natureza não dota nenhum animal de uma asa delta. Não cria superfícies de controle retangulares. Os críticos argumentam que se trata de estilização artística, mas nenhum inseto possui um estabilizador vertical. É uma característica exclusiva da engenharia. A prova reside na cauda. Os pássaros estabilizam o seu voo com penas na horizontal. No entanto, esses objetos possuem uma deriva vertical. Em aerodinâmica, essa configuração serve apenas uma única função: contrariar a guinada e estabilizar o voo em alta velocidade. Em 1994, os especialistas Peter Belten e Conrad Lubbers construíram modelos reduzidos radiocontrolados destas joias. Os resultados estupefizeram a comunidade. As réplicas voavam perfeitamente, comportando-se como drones supersônicos. Estes ourives, há 1000 anos, não estilizavam a natureza, documentavam uma tecnologia, não esculpiam deuses, se produziam máquinas voadoras. Mas se o domínio dos ares era uma realidade, necessitava de uma infraestrutura no solo. As aeronaves precisam de referências, pistas e apoio. Isso leva-nos a uma anomalia geográfica maior. Número 6. A geodésia de Nazca. O Planalto de Nazca é mundialmente conhecido pelos seus desenhos de animais, mas estas figuras mascaram a verdadeira anomalia do local, a engenharia do próprio terreno. O deserto está cicatrizado por milhares de linhas retas, triângulos e trapézios, estendendo-se por quilômetros com uma retidão que desafia a curvatura da terra. O aspecto mais perturbador não é o desenho, mas a terraplenagem. Algumas destas pistas não são simplesmente traçadas, são construídas. Topos de colinas foram decapitados. Milhares de toneladas de rocha foram movidas para criar plataformas planas que atravessam um terreno acidentado sem se desviar. Não são simples arranhões, são obras de terraplenagem à escala industrial. Por quê? Por que uma civilização descrita como primitiva, não possuindo nem a roda, nem ferramentas industriais, empreenderia um esforço titânico para criar vetores cuja precisão só é verificável a partir do céu? A explicação ritual desmorona perante o rigor balístico dos traçados que ignoram os obstáculos com uma lógica de visão direta. Nazca não é um templo. É um complexo de calibração e navegação para uma tecnologia aérea. É um sistema de balizas para máquinas voadoras cujo manual de utilização perdemos, gravado para sempre na crosta terrestre. Isto sugere uma rede mundial de viagem necessitando de marcadores visuais. No entanto, para operar sistemas de navegação em vastas distâncias, a observação visual já não é suficiente. São necessárias capacidades de cálculo astronômicas e mecânicas avançadas para determinar a longitude e a latitude, uma capacidade que acreditamos ter nascido no século XX, até que o mar entregou um segredo. Número 5. A máquina de Anticítera. Em 1901, ao largo de Anticítera, mergulhadores recuperaram um naufrágio romano contendo um bloco de bronze corroído. As tecnologias de scan modernas revelaram a verdade. Não era arte, era um computador. A máquina de Anticítera, datada do século II, antes de Cristo,
comporta 30 engrenagens de bronze miniaturizadas encaixando-se com uma precisão de relojoaria. Podia calcular as posições celestes, prever eclipses com precisão horária e modelar os ciclos lunares. Implica um conhecimento dos movimentos heliocêntricos não descoberto antes de Copérnico. Mas o verdadeiro avanço reside na utilização de uma engrenagem diferencial, uma solução permitindo a subtração de duas rotações angulares. Oficialmente, o diferencial não foi inventado antes do século XVI. Entre este objeto antigo e o primeiro relógio astronômico europeu rivalizando em complexidade, existe um vazio tecnológico absoluto de 15 séculos. Tal maestria não surge do nada. Este artefato implica séculos de teorização matemática e prototipagem anteriores. É o sobrevivente órfão de uma tradição científica maior que afundou no esquecimento. Se os gregos possuíam essa tecnologia, o que possuíam aqueles que os precederam? Ora, se você possui a aviação e a potência de cálculo, então você possui o mundo. Pode vê-lo no seu todo, medi-lo e cartografá-lo com uma precisão divina. Número 4. O mapa impossível. Em 1929, um mapa desenhado sobre pele de gazela, datado de 1513 e assinado pelo almirante Piri Reis, foi descoberto. O almirante tinha compilado mapas-fonte muito antigos, salvos da Biblioteca de Alexandria. O mapa mostra as costas da América do Sul e da África com uma precisão longitudinal estupefaciente, uma exatidão inigualada durante 3 séculos. O mapa apresenta também um método de projeção, a projeção equidistante, que necessita da trigonometria esférica, um ramo da matemática supostamente desconhecido na época. Mas o verdadeiro choque encontra-se na parte inferior do mapa. Retrata com uma clareza indiscutível a costa da terra da Rainha Maud na Antártida. No entanto, a Antártida só foi oficialmente descoberta em 1820. O mistério adensa-se. O mapa representa esta costa livre de gelo. Vêem-se baías, rios e cadeias de montanhas. Levantamentos sismológicos modernos confirmaram que o relevo subglacial corresponde perfeitamente ao desenho de Piri Reis. A última vez que esta parte da Antártida esteve livre de gelo remonta a pelo menos 6.000 anos. Isto implica uma conclusão vertiginosa. Uma civilização desconhecida cartografou o globo inteiro, provavelmente a partir dos ares, numa época em que a Europa supostamente estava mergulhada na Idade da Pedra. Mas uma civilização mundial não pode funcionar sem combustível. Este sistema seria inerte sem o recurso mais precioso do universo, a energia. Número 3. A luz dos faraós. A arqueologia já admitiu a existência das pilhas de Bagdá, provando o conhecimento da eletrólise antiga. Mas é no Egito que a questão da energia toma uma dimensão industrial. Considerem os hipogeus do Vale dos Reis, escavados a centenas de metros sob a montanha numa escuridão total. No entanto, as paredes estão cobertas de afrescos de uma fineza cirúrgica. Como é que os artistas viam? A utilização de tochas está excluída, pois teriam consumido o oxigênio e deixado fuligem no teto. No entanto, esses estão imaculados. A teoria dos espelhos é impossível a esta profundidade devido à perda de luz. A resposta está gravada nas criptas do templo de Hathor, em Dendera. Os baixos relevos mostram sacerdotes manipulando enormes tubos transparentes. No interior, uma serpente ondula, emergindo de uma flor de lótus, o soquete. O tubo é sustentado por um pilar JED, que se assemelha a um isolador de alta tensão, e ligado por cabos a um gerador. Não é simbolismo religioso. É um esquema. Para um engenheiro, o diagrama é cegante de clareza. É uma lâmpada de descarga ou um tubo de Crookes. Eles não sofriam a escuridão, domavam-na tecnicamente. E quando uma civilização domina a energia, aplica inevitavelmente essa ciência à preservação da vida. A medicina antiga não se resumia a orações. Número 2. A metalurgia cirúrgica. Museus no Peru conservam provas médicas que desafiam o entendimento. Crânios portando os estigmas de trepanações massivas reparadas por placas de metal. O que estupefaz os neurocirurgiões é a taxa de sucesso. A análise óssea mostra uma regeneração e uma fusão perfeita em torno do implante metálico, provando que o paciente viveu anos com essa prótese. Isto implica superar 3 barreiras fatais: a asepsia para evitar a infecção, a gestão do choque cirúrgico sem anestesia química e a biocompatibilidade dos materiais. Operar na sede da consciência sem antibióticos modernos é uma condenação à morte em 99% dos casos. No entanto,
Eles conseguiram. Se implantar uma placa de ferro bruto ou de cobre diretamente sobre o cérebro, a oxidação provoca uma necrose imediata. Estes cirurgiões antigos utilizavam ligas purificadas, demonstrando uma compreensão molecular dos materiais comparável à nossa utilização do titânio cirúrgico. Eles não faziam magia, praticavam uma ciência médica de alto nível, manipulando o corpo com uma segurança que a medicina moderna só reencontrou recentemente. Até agora, examinamos tecnologias que permanecem no domínio da história humana recente, mas o dossiê final faz voar em pedaços a escala do tempo. Já não falamos de séculos, mergulhamos na vertigem do tempo profundo. Número 1. A indústria paleozoica. Para compreender este ponto final, devemos lembrar o que é o carvão, a memória fóssil da Terra. Por definição geológica absoluta, todo objeto manufaturado, encontrado incrustado no interior de um veio de carvão intacto, é necessariamente mais velho que a formação desta rocha. Os arquivos científicos contêm estes casos impossíveis. O mais documentado ocorre em 1912, em Oklahoma, quando uma xícara de ferro caiu de um bloco de carvão quebrado, deixando a sua impressão negativa perfeita na rocha. O carvão provinha do período Carbonífero, um período que remonta a 300 milhões de anos. Deixem que este número vos atinja, 300 milhões de anos. Nessa época, a humanidade nem sequer era um conceito. Os próprios dinossauros só apareceriam muito mais tarde. A Terra era um mundo de pântanos e insetos gigantes. No entanto, alguém extraiu este minério. Alguém fundiu este metal, alguém maquinou esta forma com uma intenção industrial. Estes objetos impõem-nos uma conclusão aterrorizante. A história da Terra é cíclica. Civilizações industriais mundiais emergiram, prosperaram, construíram cidades e máquinas e depois desapareceram completamente. Foram apagadas por cataclismos, reduzidas a pó pelas placas tectônicas, deixando apenas estes minúsculos destroços mineralizados como única prova do seu reino esquecido. A prova, embora fragmentada, está lá. Mineral irrefutável. Não somos os proprietários deste planeta. Somos inquilinos temporários num mundo assombrado por fantasmas tecnológicos. Somos como crianças encontrando um relógio enferrujado na areia, supondo que cresceu lá porque não podemos conceber o relojoeiro. A história não é um livro fechado, é um palimpsesto cujas camadas inferiores mal conseguimos decifrar. Perante estas provas, o silêncio das instituições é ensurdecedor. Por que esta recusa em admitir a anterioridade? A resposta é talvez psicológica. Reconhecer os seus antecessores significa aceitar a nossa própria obsolescência, significa quebrar o mito do progresso contínuo. Se titãs tecnológicos reinaram antes de serem reduzidos a pó, então o nosso destino não é a eternidade. Olhem pela janela. Em 100 milhões de anos, talvez tudo o que restará da nossa era digital será uma fina camada de plástico e isótopos radioativos. O tempo é um ciclo impiedoso e a roda continua a girar. Qual prova abalou mais as suas certezas? Digam-me nos comentários. Para continuar a explorar o inexplicável, inscrevam-se. Até breve.